Meu nome é Mariana. Eu entrei no projeto quando eu estava começando a minha graduação. Foi através de um professor meu que me deu aula, inclusive, em preparação para o Enem. Ele era um professor de matemática. E ele me indicou o projeto, falou, para você já ir pegando o jeito de dar aula e tal, e ainda fazer uma boa ação, né, vamos dizer assim, vai lá, procura a Andréia. Eu comecei a ter experiência com alunos, eu graças a Deus, peguei uma turma maravilhosa. Assim, no projeto eu só peguei turmas maravilhosas, tá? Um ou outro que eu falo que destoa, mas a gente fala brincando, porque, assim, os alunos realmente, eles entendem o propósito do projeto, tá? Que a gente trabalha de uma maneira diferente, falamos de coisas diferentes. Então, com certeza, né, na aula inaugural, a André já falou muito sobre isso. Mas, enfim, eu vi alunos mudarem, assim, da água para o vinho nesse projeto. Eu comecei a dar aula primeiro no pré-técnico e logo depois eu já peguei redação no Enem. Então agora, depois acho que de 4, 5 anos que estou no projeto, acho que são 4 anos de projeto, eu estou formada, me formei pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Não sou da UFRJ, sou da Rural. E recentemente uma aluna do projeto entrou para lá para fazer letras também, e na Rural, e no mesmo lugar que eu, e assim, não tem nada mais gratificante do que um aluno seu passar para a universidade e ir para o que você faz. Então, assim, eu consegui entender todo o propósito de um professor através do projeto Amor em Educar. Eu acho que se eu tivesse começado em outro lugar, eu não seria a profissional que eu sou hoje, eu não teria a noção de mundo que eu tenho hoje. Então, enfim, fica aí a minha declaração para vocês. E para começar, hoje, eu trouxe 2 propostas para nossa aula. A primeira eu já fiz um compilado de perguntas que já me fazem durante o ano inteiro. Então, eu trouxe já todas essas questões no início, tá? Que é porque a gente não vai ter tempo para ficar conversando sobre essas coisas. Então, a primeira coisa professora, como é a avaliação da banca do Enem, tá? Então, hoje eu fiz um slide, são slides curtos, tá? Bem resumido, mas para vocês entenderem como vai funcionar a avaliação de vocês nessa prova. Lembrando que a redação ela vale 1.000, tá? Então, ela é 20% da prova de vocês. Professora de português já deslizando na matemática. 20% da nota de vocês no Enem é só uma redação. Vai estar ali numa folhinha de 30 linhas, onde vocês vão pensar um tema, escrever e serem avaliados para 20% da nota de vocês. Então, entendam que a redação ela é muito, muito, muito importante, tá? Para que vocês tenham sucesso no Enem. Então, eu trouxe aqui como funciona a avaliação da banca, tá? A primeira coisa é o que faz a gente zerar no Enem, tá? Que é o medo de todo mundo que vai fazer essa prova, né? Professora, o que eu não posso fazer? O que vai me fazer zerar a redação no Enem? Então, ó, se o seu texto ele tiver 7 linhas escritas, ele vai ser considerado um texto insuficiente, tá? Eles não vão nem corrigir a sua redação. Então, se você escrever 2, 3 linhas, pô, não dá. Eles não vão corrigir, não. Se você fez 7 linhas, travou, não consegue mais fazer. Você faz 8, mas não faz 7, tá? 7 vai ser considerado texto insuficiente, a banca vai te dar 0 e você não vai ter nem a sua redação corrigida, você não vai ter nem 200 pontos, nem 300 pontos, tá? Outra forma de você zerar na redação é você fugir ao tema ou fazer um tema que não atende ou você não atender ao tipo de texto que é o dissertativo argumentativo, tá? O texto do Enem, se vocês não sabem, é o dissertativo argumentativo, é com ele que a gente vai trabalhar. Eu não vou falar de mais nenhum tipo de texto com vocês, tá? Se a gente tivesse mais aulas, talvez eu até entraria, porque uma questão ou outra de língua portuguesa pode ter gêneros textuais, enfim, mas a gente tem um tempo muito curto. Se você fizer um texto, sei lá, narrativo, você já vai zerar a redação. Então, vocês precisam entender, tá, o gênero textual, dissertativo argumentativo, senão, zero na redação. Tá? Outra forma de você zerar na redação é se você apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Olha só, lembra daquele
não sei, vocês provavelmente devem ter visto isso na TV, que uma criatura foi escrever uma receita de miojo e teve a redação corrigida. Depois daquilo, né, a banca, ela reviu, e aí a gente tem agora essa regra, tá? Que se você apresentar alguma coisa desconectada do tema proposto, você vai ter a sua redação zerada. Agora, essas 3, 4... até, ó, desenho, prova assinada, números isolados no corpo do texto e sinal gráfico que não faz parte do texto escrito, todas elas eu vou falar por que você não pode nem assinar, nem desenhar, nem colocar um número aleatório em alguma parte do seu texto e nem colocar nenhum sinal gráfico que não faz parte do texto escrito. Por exemplo, digamos que eu sou corretora do Enem e eu conheço você que está fazendo o Enem, tá? O Enem, as provas elas passam por mais de uma correção, mas é basicamente esse o motivo pelo qual você não pode fazer isso. Primeiro que é uma falta de, assim, né, uma falta de respeito, entre aspas, porque você não está, se você desenhar na sua prova, pô, você não está levando a sério. Aquilo ali é um documento formal, tá? Vocês têm que entender que aquela folha de redação, ela é um documento, é aquilo que vai provar, tá, a sua nota A, B, C ou D. Então, a partir do momento em que você escreve, rasura pode, que você escreve, faz um desenho, escreve coisas aleatórias, ou que você põe um número isolado ali no cantinho, primeiro você já não está mais respeitando aquilo como um documento formal. E segundo, por exemplo, eu vou corrigir a redação do Enem, e aí eu te conheço, pô, eu posso, de repente, ir lá e dar uma forcinha. Tá entendendo? É muito óbvio, quer dizer, é muito difícil isso acontecer, tá? Mas é por isso, é para evitar essas questões, para evitar que haja impessoalidade na hora da correção, que acontece esse tipo de proibição na prova do Enem, tá? Depois eu vou mostrar uns exemplos do que eles consideram números isolados, desenhos. Sinais gráficos, por exemplo, você não pode colocar um arroba no meio do texto que ele seja aleatório ali, tá? Você pode usar, de repente, para fazer algum exemplo, mas, assim, evita, não coloca, porque se eles entenderem que aquilo ali está aleatório dentro do seu texto, vão zerar a sua redação, tá? Anulação proposital obviamente, se você não escrever, se você se recusar, ou recusa explícita de escrever a redação, se você não escrever na sua prova, se a sua prova estiver em branco, ou se você, sei lá, colocar... Tem um exemplo que eu acho que eu não coloquei nesse slide, mas a criatura colocou processo em andamento, e ele escreveu, tipo assim, muitas vezes durante a redação dele, processo em andamento, tipo, ele repetiu essa frase, tá? Ele completou as 30 linhas, então ele teve o texto dele corrigido, mas isso foi entendido como uma recusa explícita de escrever a redação. Então, também é entendido, tá, como um 0. Texto ilegível. Gente, olha só. Muita gente me pergunta se pode escrever com letra de forma na redação. Pode, tá? Se você se sentir melhor, se a sua letra for... Acho que tem alguém pedindo para entrar, só um minutinho. Tem. Se a sua letra ela for de forma, não tem problema. E texto ilegível também não é letra feia, tá, gente? Ai, minha letra é muito feia, eu vou zerar meu Enem. Não é isso. Texto ilegível é quando a gente não consegue decodificar mesmo aquilo que está escrito. Ah, minha letra é feia, beleza. Professor de português, infelizmente, a gente tem que treinar para isso, para ler letras complicadas. Mas, assim, no geral, texto ilegível é mais quando são sinais que a gente não consegue mesmo identificar. Mas, assim, obviamente, tá? Treinem a letra de vocês, porque vocês podem pegar pessoas que estejam um pouco estressadas na hora da correção, e aí você pode perder ponto por causa disso. Então, treinem a caligrafia de vocês, porque isso é muito importante. Se os corretores não entenderem uma palavra que você escreveu, ou uma frase inteira que você escreveu, simplesmente aquilo ali não vai servir para nada, tá? Eles vão ignorar, eles vão botar que aquilo ali não foi possível de ler, então zerou, beleza? Outra regra que está lá, mas que obviamente seria muito difícil de vocês fazerem, é botar um texto em língua estrangeira
com trechos de 7 linhas ou menos de língua portuguesa, tá? Então, se o seu texto, você, sei lá, é bilíngue e tá afim de fazer uma gracinha no Enem, não faça, tá? Não faça isso porque motivos óbvios. Agora,